noite a todo mundo. Também dou minhas boas-vindas a quem nos visita o Toro Escola de Psicanálise, escola que esse ano completa 25 anos de fundação. É uma alegria grande ter vocês, então, nessa oportunidade desse ano em que a gente faz essa celebração. Então, bem-vindos, bem-vindas. E já devo reduzir as expectativas em relação àquilo que Emile falou, porque ela citou o Oriente Médio, né? Pois é, eu vou me ater um pouquinho a um foco dentro da problemática do Oriente Médio, do chamado Oriente Médio, que é essa questão que motiva essa situação conjuntural, não é? Que a gente está vivendo com a agressão do governo israelense, comandado pelo Benjamin Netanyahu, à população palestina, particularmente numa região conhecida como a faixa de Gaza. Então, eu vou apresentar aqui alguns slides e a gente vai conversando aí, eu vou expondo algumas ideias, algumas observações e depois a gente pode levantar questões, dúvidas que vocês queiram compartilhar, a gente troca ideias aqui. Então, vamos ver se... Esperar aqui só um pouquinho para que o PowerPoint abra, porque na hora que a gente quer que ele funcione, ele cisma de ficar vagaroso. Então, enquanto ele vai abrindo, eu espero que ele abra, eu queria dizer, então, que eu intitulei aqui a nossa reflexão nesse momento de o governo de Israel versus população palestina. Uma guerra que vem de longe. Com isso, eu estou querendo salientar com vocês que pergunto a vocês se vocês estão vendo o que eu estou expondo. Vocês... Sim, estamos. Ok. Então, o que eu queria salientar logo no começo é que se trata de alguma coisa que não é circunstancial, mas é algo que tem uma longa história. Então, eu vou começar com o circunstancial para recuar no tempo com vocês e salientar alguns elementos de mais longa duração, ou que vêm sendo reescritos com o passar do tempo, mudadas conjunturas, mudadas circunstâncias. Então, o pessoal vê aqueles bombardeios horríveis, destruindo prédios, matando homens, mulheres, crianças, derrubando agências, prédios onde estavam agências de notícias e coisas do tipo. E a gente está tão acostumado com conflitos, com guerras, com bombardeios naquela região, que a gente pensa, bem, é mais um lance, né? Bem, é mais um lance, mas este lance tem as suas especificidades. E é um pouco sobre algumas dessas especificidades que eu quero pensar aqui com vocês. Então, vocês estão vendo aí um mapa, todo mundo está vendo? Um mapa do chamado Oriente Médio. E o que a gente costuma chamar de Oriente Médio, alguns analistas têm sugerido que a gente chame com outra expressão, o Sudoeste Asiático. Porque, enfim, Oriente Médio é uma expressão relacionada, de um lado, ao mundo europeu, que lança seus olhos na direção do Oriente, na direção do Sol nascente, e vê, no meio do caminho, essa região que nos interessa. E, no final do caminho, o chamado Extremo Oriente, representado pela China, pelo Japão,
pelos países do Sudeste Asiático, né? Tailândia, Malásia, entre outros. E aqui, então, se lá temos o Sudeste Asiático, aqui a gente tem o Sudoeste Asiático. E aí vejam no mapa aquele pontinho mais à esquerda, onde você localiza ali Israel e Palestina. Localizam aí? Estão vendo aqui? Uhum. Esta é a região que nos importa conversar. Só isso aqui. O chamado Oriente Médio é tudo isso aqui. Né? Nós vamos conversar sobre isso aqui. E vocês devem estar vendo uma faixazinha vermelha pequenininha aqui. Estão vendo? O cursor aqui até encobre. Essa é a faixa de Gaza. Ok? A nossa conversa, então, é sobre isto. Especificamente, a conjuntura nos remete para o bombardeio que esta pequena região está sofrendo. Notem que a região que, então, nos interessa, ela está dividida em duas cores básicas, uma mais bege e outra vermelha. Ok? E o vermelho tanto é essa faixazinha que eu indiquei a vocês, como essa região aqui mais ovalada. E no meio, uma bola preta. Tudo isso é fundamental na nossa conversa de hoje. Isto aqui é o que se costuma chamar o território de Israel. Essa região avermelhada, mais esta faixazinha avermelhada, constituiria uma coisa e outra constituiriam os chamados territórios palestinos, ou territórios sob controle da Autoridade Nacional Palestina. Palestina não é reconhecida como Estado. Portanto, o seu estatuto é definido por essa expressão, Autoridade Nacional Palestina. E esta bolinha preta é a cidade de Jerusalém. Nossa conversa, então, versa sobre isto. E o ponto de partida é a agressão que o governo de Israel está perpetrando à população desta pequena faixa, que é a faixa de Gaza. Elementos das notícias que a gente tem ouvido aqui e ali. Então, Netanyahu e a ocupação progressiva e radicalizada dos territórios palestinos. Em fins de fevereiro, portanto, há 2 meses e meio, Benjamin Netanyahu, que já governa Israel ininterruptamente por 12 anos, e já tinha governado anteriormente, ele teve aceitas contra ele, no exercício do cargo, acusações de suborno e fraude, em casos diversos. E na história do Estado de Israel, é o único primeiro-ministro a ter que responder por crimes no exercício do cargo. Esse elemento é importante, porque, ao contrário de outros lugares que a gente conhece, parece que as coisas ali estão sendo levadas relativamente a sério na incriminação, né, deste governante que está no exercício do cargo. Então, este é um elemento. Netanyahu sabe que, se ele deixar de ser primeiro-ministro, ele muito provavelmente vai para a cadeia. Dia 5 de maio, portanto, agora, há 2 semanas, terminou o prazo para que Netanyahu compusesse uma coalizão para o governo do país, arrastando, portanto, uma crise que vem desde 2019. E aqui a gente precisa lembrar que o governo em Israel se desenvolve num regime parlamentarista. A Assembleia ela é composta de 120 membros e, portanto, para você ter maioria e poder governar, você precisa de 61 cadeiras, né? 61 parlamentares que deem suporte para o governo.
Pois muito bem, o Netanyahu, o partido dele, que é o partido da direita, o Likud, ele tem conseguido, aqui e ali, 25%, 30%, 35% das cadeiras, mas nunca metade mais uma. Então, ele precisa fazer composições. E cada vez mais ele está tendo dificuldades para fazer esta composição. E justamente o presidente de Israel tinha dado a ele o prazo até 5 de maio para que ele compusesse uma coalizão, senão seriam necessárias novas eleições, e eleições têm acontecido com relativa proximidade uma em relação à outra desde 2019. São 4, 5 eleições que têm acontecido desde então, e não se consegue sair desta cilada. Né? Netanyahu se agarra a esse bastão de primeiro-ministro pelas razões que eu mencionei, as razões mais imediatas, embora, obviamente, há razões de mais densidade e de mais longa duração também. Seja como for, ele tinha tido conflito com alguns partidos, com algumas lideranças religiosas de Israel, que têm representação política em partidos, digamos assim, ainda mais radicais do que aquelas forças representadas por Netanyahu, e que não estavam mais dispostas a conversar com ele para compor a tal coalizão, porque tomavam suas atitudes como lenientes demais para com os palestinos. Então, para mostrar serviço, ou seja, para atrair essas facções do campo político ainda mais radicais e conseguir a tal maioria no parlamento, ele ordenou o bombardeio da faixa de Gaza. E não só, ele ordenou também uma vigilância ainda mais acentuada a uma região crucial sobre a qual eu quero tratar bastante aqui com vocês, que é uma região da cidade de Jerusalém, conhecida hoje como a Esplanada das Mesquitas. Esta guerra contra a população palestina na faixa de Gaza, os bombardeios na faixa de Gaza, acompanhados desta ocupação policial da Esplanada das Mesquitas, produz a reação da população palestina em episódios em que, fragilizados, por conta de não terem armamentos na mesma proporção que Israel tem, muitas vezes os palestinos têm que reagir com pedras ou paralelepípedos, diria Lacan. E reações deste tipo geraram movimentações muito importantes aí no final dos anos 90 do século passado, na primeira década deste século, conhecidas como intifadas. E se fala que estaria em vistas uma nova intifada, a depender de como os processos aí bélicos se desenvolvam. Bem, o que nesse slide, então, eu queria chamar a atenção de vocês é que o Netanyahu decidiu fazer esse bombardeio para atender a segmentos da política e da religião em Israel que exigem uma posição ainda mais dura contra os palestinos do que aquelas já adotadas pelo próprio Netanyahu. Com isso, ele espera conseguir a tal maioria parlamentar que o sustente na continuação de um novo período aí em que ele governe efetivamente Israel. Eu coloquei no final desse slide uma expressão, o horizonte da guerra, apenas para a gente ter em mente que o desenvolvimento aqui da reflexão que lhes proporei tem como perspectiva entender este conceito da restauração da Eretz
Israel. Eretz Israel é uma expressão em hebraico que significa terra de Israel. E isto está no horizonte dessas facções, ou desses segmentos da direita e da extrema-direita de Israel, né? E a restauração desta Eretz Israel repercute ou inspira diretamente estas movimentações que atingem, em primeiro lugar, os palestinos, mas não só. Né? E é isso que a gente vai tentar entender aqui na continuação. Este mapa, ou esta sequência de mapas, ela é muito ilustrativa, na medida em que ela mostra aquele pequeno pedaço do Oriente Médio, do Sudeste, do Sudoeste Asiático. Como é que a geografia ela foi sendo refeita, reconfigurada, e as fronteiras foram sendo redefinidas com o passar do tempo, desde a primeira metade do século XX até os dias de hoje. E o último mapa que eu tenho aqui é de 2012. Podemos imaginar que a coisa tenha ficado ainda mais agravada. Vocês já estão vendo o movimento, né? Se este verde representasse uma floresta, nós teríamos, então, o mapa do desflorestamento, da devastação de uma floresta. Mas o que você tem aqui não é uma floresta, o que você tem aqui é uma população e a ocupação que esta população vinha fazendo, faz cada vez menos de um determinado território. Então vejam que até 1946, não é que isso se trate do ano 1946, até 1946, o cenário basicamente era esse, de uma terra chamada Palestina, que até o final da Primeira Guerra Mundial pertencia ao Império Otomano, e que, com a fragmentação deste Império Otomano, passou ao controle inglês. E, desde esses primeiros anos do domínio inglês, então, da década de 20, principalmente, começaram movimentos de judeus migrando de várias regiões, principalmente da Europa, mas também da Rússia e de outras regiões, que começaram a comprar territórios, comprar terrenos na região da Palestina. E quando a gente chega em 1946, essas marcas brancas em meio ao verde geral representavam territórios que já tinham uma presença expressiva de famílias, de grupos judeus, que iam comprando aqui e ali e estabelecendo os tais kibbutzim, vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, assentamentos coletivos, né? Para a produção, enfim. Isso até 1946 representava isto que vocês estão vendo no primeiro mapa da esquerda. Mas as tensões que iam acontecendo em função das relações entre os novos contingentes moradores e a população secularmente estabelecida ali, uma população, portanto, de palestinos, majoritariamente muçulmanos, do ponto de vista da sua religião, as tensões se avolumaram. E o trauma representado pela Segunda Guerra Mundial, com seu Holocausto e seus campos de concentração, fez com que muitos segmentos judeus, né, acelerassem este movimento
né, na direção da, então, Palestina. E, até 1948, a pressão para que, de alguma maneira, se fizesse uma reparação quanto ao horror a que milhões de judeus foram submetidos nos campos de concentração nazistas, né? A pressão por esse reparo, por essa indenização, levou a que se desenvolvesse no âmbito da recém-criada Organização das Nações Unidas, este UN aqui do segundo mapa é uma referência à ONU, se delineasse a proposta, vejam só, gente, de se estabelecer neste pequeno território. Gente, esse território aqui, só para a gente ter uma ideia, ele é um pouco maior que o estado de Sergipe e menor que o estado de Alagoas. Ó, tá bem? Neste pequeno território, né, se desenvolveu na ONU, que era presidida à época por um brasileiro, Oswaldo Aranha, o projeto dos chamados dois estados. Um estado para Israel e um estado para a Palestina. Vejam que os judeus, os israelenses, eles são a absoluta minoria. Eles ocupam um terreno muito pequeno, mas a tensão entre os dois contingentes e o trauma da Segunda Guerra Mundial, né, tudo isso confluiu para esta proposta, né, de estabelecimento de dois estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Detalhe importante, a cidade de Jerusalém, ela está por aqui. Aqui. Este mapa não mostra, este aqui, ele não mostra, mas se previa para Israel e Palestina, na constituição desses dois estados, se previa um estatuto especial para a cidade de Jerusalém. Ela não seria parte nem de Israel, nem da Palestina. Por quê? Porque se sabia que ali era o grande terreno minado. Então, ela seria uma cidade internacional, administrada pela ONU, né, fazendo mediações entre Israel e Palestina, no sentido de uma administração conjunta. Mas, de toda maneira, Jerusalém não seria nem uma coisa nem outra, nem israelense, nem palestina, embora encravada num território que se previa pertenceria à Palestina. Bem, as nações árabes, junto com a população palestina, olhou para essa proposta de vinda da ONU e a repeliu, pela razão óbvia. Como é que se esmaga, se comprime uma população que habita um território mais extenso em algo que representa, no fim das contas, menos da metade da sua extensão original? E, então, as nações árabes muçulmanas, a sua maioria, junto com os palestinos, rejeitam a proposta dos dois estados. E em 1948, de maneira unilateral, Israel proclama a fundação do seu Estado e, mesmo que os árabes tenham tentado reagir, né, mesmo que tardiamente, já que Israel criou o seu Estado, vamos então estabelecer o nosso, já não foi mais possível. Israel tratou de inviabilizar, né? E aí, quando a gente fala Israel, a gente tem que pensar no apoio, no suporte internacional, a começar dos Estados Unidos. Se inviabilizou a criação do Estado palestino. Primeiro, os árabes não quiseram, os palestinos não quiseram. Segundo, quando Israel forçou a criação do seu Estado, quando os palestinos foram correr atrás, já era tarde, né? E vejam, na medida em que você tem que uma parte significativa do território passa a ser agora Estado de Israel, você tem um processo que se impõe a contingentes imensos da população palestina. Esta população se vê obrigada
a deixar as suas próprias terras e se refugiar em outras regiões no norte da África, principalmente. Então, são milhões de palestinos. São milhões de palestinos. Essa informação que a gente tem aqui embaixo, de 5 milhões de palestinos classificados como refugiados pelas Nações Unidas, é uma informação de 2012. Mas é possível pensar que, inclusive, haja mais do que isso. Então, a gente tem a questão dos refugiados palestinos que estão fora das suas terras de origem, e os descendentes desses refugiados que habitam como dispersos em outras regiões que não são as regiões de origem de seus antepassados. Bem, para avançar no tempo e não comprometer os temas que eu ainda quero desenvolver com vocês, então vejam que a faixa de Gaza, antes de passar para o próximo, a faixa de Gaza está aqui. Ok? A faixa de Gaza será isto aqui. Então, a gente precisa perguntar agora, comparando o segundo mapa com o terceiro, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com esta região aqui, que era reservada à Palestina e agora é parte de Israel? O que aconteceu com esta região aqui, que era parte da Palestina, era prevista para ser parte da Palestina, e agora é parte de Israel? E olha a cidade de Jerusalém aqui. Esse pontinho preto aqui. A coisa está exatamente passando em cima da cidade de Jerusalém. Não é por acaso. E por que este território aqui, esse território, que era previsto para ser parte do futuro Estado palestino, ficou reduzido a esta faixa que nós hoje chamamos de faixa de Gaza? Então vejam que mesmo em relação a um Estado de Israel que ocupou mais da metade do território quando da sua formação, para 1967, a gente tem um avanço impressionante de Israel sobre a Palestina. Isso se deve basicamente a dois fatores. Primeiro, a ocupação de territórios, em tese, palestinos, por obra continuada dos governos de Israel nos anos 50 e início dos 60, estabelecendo assentamentos em terras palestinas. Vamos pegar, por exemplo, esta região aqui, que fica mais fácil da gente visualizar. Então, o governo foi criando enclaves israelenses em meio a uma população majoritariamente palestina. E essas famílias, elas se instalaram nesta região, e em breve se tornaram maioria populacional. Seja porque foram muitos assentamentos, cada vez mais. Segundo, essas famílias se estabeleceram lá sabendo que elas tinham que gerar muitos filhos e filhas, para aumentar a população. Bem, eu disse que eram dois fatores. Um é a política de assentamentos nas terras de maioria palestina. E o que vai acontecer no quarto mapa é a mesma coisa. Assentamentos. Assentamentos vão tornando a população palestina cada vez mais rarefeita. Ok? Mas nós estamos ainda aqui. Por quê? Porque existe um segundo fator. E o segundo fator é a guerra. E eu quero destacar aqui a chamada Guerra dos 6 Dias, que é a guerra através da qual Israel, de alguma maneira, consolida esta política de criação de assentamentos em terras destinadas ao futuro Estado palestino e que eram controladas pela Jordânia. Jordânia é um estado que está deste lado aqui. A fronteira aqui é representada por um rio, o Rio Jordão, e este mar, que é o Mar
Morto. E aqui em cima, o Mar da Galileia. Você tem uma fronteira natural aqui. Esta região, à direita, para nós que estamos vendo o mapa, é a região da Jordânia. Alguns chamam de Transjordânia, quer dizer, olhando daqui para lá. Né? É o território que está do outro lado do Jordão, e essa região aqui é chamada a Cisjordânia, ou seja, o território que está do lado de cá do Jordão. Esse território, que não era Palestina, porque o Estado palestino não foi estabelecido, era controlado pela Jordânia. E o que Israel faz, né, é consolidar o domínio político, militar dessas regiões que agora têm maioria judaica, maioria israelense, por conta dos assentamentos, e, fundamental, pela Guerra dos 6 Dias, Israel põe os pés em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Bem, haverá outros processos bélicos, eu não vou detalhá-los todos aqui, mas eu quero chamar a atenção para o resultado a que se chega em 2012. Em 2012, você tem a faixa de Gaza mais ou menos com a mesma configuração, da faixa de Gaza já reduzida, né, de 1967, e os territórios da Cisjordânia, os territórios, né, que deveriam fazer parte, compor o Estado palestino, completamente fragmentados por esta política obsessiva de assentamentos de famílias israelenses, né, desconfigurando, desfigurando a maioria palestina que vivia ali desde muito tempo, e com muitas expulsões de famílias, despejos de famílias que são obrigadas pela polícia israelense a ceder suas residências para novos assentados que estão chegando. E o resultado, então, no fim das contas, é esse. A gente pode imaginar que agora, em 2020, né, essas marcas verdes estejam ainda mais diminuídas do que o que a gente consegue ver neste mapa. Um detalhe a ser salientado, antes de passar para o próximo slide, é que em 1994, portanto, né, entre a situação que a gente tem no terceiro mapa e a situação mais atual, se fez o chamado Acordo de Oslo, capital da Noruega, em que o líder de Israel, o Yitzhak Rabin, e o líder da Organização para a Libertação da Palestina, que depois vai se tornar a Autoridade Nacional Palestina, o Yasser Arafat, eles selam um acordo. E este acordo previa, entre outras coisas, né, a cessação dos assentamentos israelenses nos territórios ocupados, nos territórios da Cisjordânia, o reconhecimento de que os territórios, tais quais definidos em 1967, deveriam ser tomados como a base para o novo Estado palestino. Então, esses territórios e a faixa de Gaza. Mas vocês veem, há uma distância aqui, né, uma separação, né? E a Autoridade Nacional Palestina vive, a partir daí, uma dificuldade efetiva de um caminho político mais unificado, porque depois da morte de Arafat, os seus seguidores do Fatah, o partido ao qual o Arafat era ligado, conseguem mal e precariamente manter alguma jurisdição sobre esses territórios, que vão ficando minguados cada vez mais, como a gente está vendo, e na faixa de Gaza surge um outro grupo que vai liderar aí
a população palestina, que é o chamado Hamas, que é um grupo paramilitar, guerrilheiro, o nome que vocês queiram dar, que compete com a Autoridade Nacional Palestina, né, que mal controla, repito, os territórios da Cisjordânia, né, pelo direcionamento político das estratégias da Palestina em vistas a constituir o seu Estado. Então, essa é a situação na qual a gente se encontra. O que faz o Netanyahu, além de continuar agressivamente a política de assentamentos nesses territórios aqui, é bombardear a faixa de Gaza, portanto, tratando de fragmentar também aqui, né, nesse território que tem alguma continuidade, né, geográfica, né, a resistência palestina. E nessa situação a gente está. Com mais alguns ingredientes e vamos vê-los. Este mapa que vocês estão vendo, com esses contornos aqui, este mapa, tá? Ele se refere a isso aqui. Ok? Pois muito bem, por obra de Netanyahu, se começa a construir um muro para comprimir a população palestina dentro do território que antes era previsto como para fazer parte do seu governo. O território do seu estado, perdão. O território é este que tem esse contorno aqui. Ou seja, toda essa faixa verde, toda essa parte esverdeada do mapa. Pois Netanyahu começou a construir, já faz aí uns 10 anos, por aí, um muro que se destina a comprimir a população na faixa mais amarelada, nessa extensão do território, essa extensão mais amarelada do território. Vejam? Então, e aí você tem aqui a legenda do mapa mostrando, né, que essa região que eu estou indicando aqui, que seria parte do Estado palestino, vejam o que está escrito aqui, território controlado por Israel. Então, fica evidente que nós temos um processo pelo qual se pretende sufocar a população palestinense até o extremo de ela não caber dentro do território. E veja que existem alguns enclaves, né? Aqui. Alguns muros pretendendo que se pretende construir aqui, né? Outro aqui, enfim, você tem uma parte do muro que já está construída, você tem outras partes que estão em construção, né? Então aqui essa parte está em construção quando esse mapa foi pensado, eu não tenho exatamente a data aqui dele, mas é um mapa recente, né? E vejam, por exemplo, que o mapa separa aqui, separa a cidade de Jerusalém da cidade de Belém. Vejam que simbolicamente isso é muito importante. A distância entre Jerusalém e Belém é de 8 quilômetros. Não é outra coisa. Mas Belém está na Palestina e Jerusalém está do outro lado do muro. Ora, mas Jerusalém não é uma cidade prevista para ser internacional? Não está previsto que Jerusalém não pode pertencer a um ou a outro? Pois, muito bem, o muro já trata de indicar, né, a pertença, né, a que Estado, caso haja dois, a que Estado Jerusalém deve pertencer. E o ideal dos palestinos, inicialmente, era ter o Estado palestino com capital
na cidade de Jerusalém. Então, vejam, este mapa ele é bastante representativo por conta da ideia deste muro. Né? É um muro de mais de 400 quilômetros quando ele estiver terminado. Né? E as obras continuam. Aqui vocês têm uma outra visão do mapa. A parte que já está construída. Vejam que a parte de Jerusalém essa foi uma das primeiras a serem estabelecidas. Uma das primeiras partes do muro a serem estabelecidas. Mas o projeto é este aí. Né? Confinar, comprimir a população palestinense dentro de um território cada vez menor. Aqui vocês têm uma foto de um pedaço do muro. Eu, infelizmente, não localizei de que região é esta foto, mas dá para a gente ter uma ideia. Né? E o muro é todo recortado, né? Por quê? Porque ele atende a este projeto de definir fronteiras, né, a partir de onde os assentamentos israelenses já estão feitos, já estão estabelecidos. Detalhe fundamental. Imaginem que alguém que mora em Belém, um palestino que mora em Belém e trabalha em Jerusalém, ele precisa passar todos os dias pelo muro. Ele precisa apresentar passaporte. O que não é, e a recíproca não é necessariamente verdadeira na medida em que a Palestina não é um Estado. Ok? Então você tem um controle férreo de quem entra e de quem sai, né? Principalmente os movimentos de palestinos na direção de territórios controlados por Israel. Bem, até aqui eu trouxe elementos, procurei trazer elementos a vocês sobre a conjuntura atual. Espero que tenha ficado claro, né, que a guerra que Netanyahu faz pelo propósito mais vil, é garantir maioria no parlamento para continuar governando. Agora, isso tem um horizonte mais amplo, do qual eu justamente quero tratar com vocês no tempo que resta. Né? E o que eu tratei de ilustrar aqui com esses slides foi de que modo essa política agressiva, né, em relação à população palestina vem sendo praticada já há muito tempo, já pelo menos desde meados da primeira metade do século passado. Detalhe interessante é que uma figura como Freud, em 1925, ele recebeu um convite para ser um dos patronos da criação da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele e outros nomes de figuras destacadas de origem judaica, como, por exemplo, Einstein. E, vejam, a Universidade Hebraica de Jerusalém, criada em 1925, era hoje a gente consegue ver isso. Naquela época, nem tanto, ou quase nada. Mas era mais um movimento, né, na direção desta impressão de marcas do que representa o judaísmo, a tradição judaica. E Freud, se de um lado ele aceita ser patrono desta universidade que está sendo criada, ele antevê que alguma coisa ali não está adequada. Ele antevê, ele vai morrer antes da criação do Estado de Israel, quase 10 anos, mas ele antevê que o novo judaísmo não pode ser
um judaísmo nacionalista. E ele escreve isso, né? Ele trocando mensagens com o próprio Einstein, e ele escreve isso numa tradução, num prefácio, aliás, que ele escreve a tradução do livro dele, Totem e Tabu, para o hebraico, em 1930. Ou seja, ele vê com bons olhos a recuperação da identidade judaica, mas ele, de alguma maneira, suspeita de que o modo como a recuperação dessa identidade está sendo pensada, o modo como essa recuperação está sendo pensada, traz riscos. Então, ele vai defender a ideia de um judaísmo que se recupera, e ele está vivendo os tempos da emergência do nazismo, mas sem o nacionalismo que costuma caracterizar essas afirmações identitárias e que acaba se mostrando agressivo em relação ao outro. Eu queria fazer esta ressalva que me parece muito importante, né, de alguém que antevê os riscos de um movimento que, no seu princípio, né, goza da simpatia, né? Um povo numa diáspora disperso, né, sem liames, pensa a recuperação da sua própria identidade, mas a conjuntura exige, né, que os parâmetros a serem levados em consideração fossem mais complexos, e isso não foi considerado. Bem, vocês viram, particularmente neste terceiro mapa, né, como a Guerra dos 6 Dias, ela caprichosamente permitiu a Israel colocar os pés em Jerusalém, né, e comprometer, pelo menos até agora, de maneira decisiva, né, a pretensão que se tinha de uma cidade internacional, uma cidade acima dessas identidades definidas por fronteiras territoriais. Bem, mas por que Jerusalém tem, né, deveria ter, e tem efetivamente, um estatuto diferenciado, né, que torna o seu lugar, o seu território, tão sensível, tão delicado, a ponto de que, no projeto lá da ONU, diz: a gente não sabe o que fazer com Jerusalém, vamos deixá-la fora dessa briga. Vamos resolver o problema das fronteiras sem discutir o Estatuto de Jerusalém. A gente vai discutir isso outra vez. Israel não deixou, justamente com a Guerra dos 6 Dias. Então, eu trouxe para vocês essa maquete aí, para a gente visualizar aqui. Eu chamei isso de o pivô da conflagração. Então, isso aqui é uma maquetezinha, né, uma ilustração da chamada Cidade Velha de Jerusalém, em que se destacam, né, dentro deste quadrado, né, alguns espaços fundamentais. Este espaço meio quadrado também, ele é chamado de a Esplanada das Mesquitas. E se a gente quiser buscar o pivô do pivô da conflagração, a gente vai ter que buscá-lo neste pequeno território que hoje é chamado de Esplanada das Mesquitas. Destaco aqui com vocês também esta construção, que é a Igreja do Santo Sepulcro, uma igreja cristã que fica distante da chamada Esplanada das Mesquitas e, portanto, para o cristianismo, o lugar sagrado por excelência de Jerusalém é este aqui. Sob esse aspecto, o cristianismo está, digamos, um pouco distante do foco principal das tensões. Esta região ela é chamada de Esplanada das Mesquitas, por quê? Porque ela, hoje, ela agrega duas edificações sagradas cruciais do mundo muçulmano.
Esta, cujo nome adequado é o Domo da Rocha, já já a gente vai ver uma foto em que se visualiza melhor aqui os contornos dessa... Se visualizam os contornos dessa construção, que é lindíssima. Mas como se costuma chamar equivocadamente isso aqui de mesquita, então o conjunto é chamado de esplanada das mesquitas, porque aqui existe uma outra mesquita, chamada Mesquita de Al-Aqsa. Esta região é chamada, então, a partir de um certo momento, a gente vai ver depois qual, de esplanada das mesquitas, mas aqui existe um muro. Na verdade, você tem um grande muro aqui, mas este muro é mais recente. Este pedaço do muro que contorna este quadrado, este aqui, é o chamado Muro das Lamentações. E vocês já devem ter visto imagens em documentários, na televisão, no noticiário, de pessoas adeptas da religião judaica, separadas de um lado homens, de outro lado mulheres, rezando de frente para este Muro das Lamentações. Muitas vezes mexendo o próprio corpo, dirigindo a própria cabeça na direção do muro e dirigindo preces, muitas vezes preces eivadas em lágrimas e pedaços de papel que são inseridos entre uma pedra e outra que formam este muro. Enfim, este é o Muro das Lamentações. Então, aqui a gente tem judeus que se reúnem. Aqui a gente tem dois edifícios muçulmanos. O Domo da Rocha e a Mesquita Al-Aqsa. Esta região é um pouquinho mais baixa. A altitude aqui é um pouco mais baixa do que esta aqui. Isto aqui é uma colina. É uma colina, que hoje é chamada, então, como disse, a Esplanada das Mesquitas. Aqui vocês têm uma outra ilustração que permite a visualização do mesmo cenário, né, da Esplanada das Mesquitas. Aqui você tem o Domo da Rocha, aqui você tem a Mesquita de Al-Aqsa, e aqui você tem o Muro das Lamentações e o espaço em que fiéis judeus, né, costumam reunir-se, né, para as suas preces. Chamo a atenção de vocês para esta série aqui de arcos e uma escada que liga, então, este platô aqui à frente da mesquita com o platô no meio do qual se encontra o Domo da Rocha. Já já a gente vai ver isso numa imagem mais nítida. Mas aqui é para a gente ter, então, a ideia deste espaço, né? A Esplanada das Mesquitas com o Muro das Lamentações aqui. E aqui vocês têm, de novo, né, agora uma foto em que vocês conseguem visualizar a Esplanada das Mesquitas, aqui a tal da escada, a Mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha e aqui o Muro das Lamentações. Essa pontinha aqui. Aqui, aliás. Ok? Porque este é o pivô fundamental. E aí a gente precisa fazer um recuo histórico e pensar na importância do simbólico na constituição dos sujeitos, das comunidades, das identidades, das etnias, das culturas, enfim. Então, eu queria trazer aqui a vocês alguns lances de uma história extremamente conturbada, mas a gente não tem todo o tempo do mundo, então vou chamar a atenção apenas dos pontos mais importantes. Então, a nossa história, ela recua a mais de 1.900 anos,
e chega ao ano 70 da nossa era, quando ocorre a invasão da cidade de Jerusalém pelas tropas do imperialismo romano, que então conquistam a cidade depois de uma guerra que já se desenvolvia há 3, 4 anos, uma guerra em que a terra de Israel ia sendo arrasada de norte a sul, mas quando você tem o cerco e a tomada de Jerusalém, você tem, então, a destruição do templo que era, até então, o centro da vida judaica, o símbolo fundamental da identidade judaica. Onde é que se encontrava esse templo? Exatamente aqui. O Muro das Lamentações foi o que sobrou da construção deste templo e do muro que o cercava, né? Só sobrou isso. Só sobrou o Muro das Lamentações. Por isso o nome, Muro das Lamentações. O lugar onde judeus vão chorar o triste destino imposto à sua cidade santa e ao templo, né, que expressava justamente, né, a sacralidade deste lugar. E aqui é fundamental levar em conta que no sistema judeu, no sistema religioso judeu, só existe um templo, só existe uma casa que pode ser chamada de residência da divindade, que é esta. E, portanto, desde 70, depois de Cristo, a divindade está desprovida do seu lugar. O seu lugar foi devastado, foi profanado, e as sinagogas, né, que se vão desenvolver principalmente a partir daí, dessa época, já existiam algumas antes, mas agora, principalmente, vão se desenvolver, elas não substituem a função que o templo ocupa, tanto em termos simbólicos de centralidade, como mesmo as funções rituais que eram realizadas no templo, a oferta de sacrifícios, fundamentalmente. Então, desde 70, Israel não tem o seu templo. Judeus não têm mais o seu templo. Desde o ano 70. Bem, em 135, há uma destruição, o que eu chamei aqui de definitiva, porque esses imperialistas eles não se cansam de destruir, né? Então, você tem uma nova destruição, uma destruição do que sobrou de Jerusalém, e a construção, por ordem do imperador Adriano, o imperador romano, de um santuário dedicado ao deus Júpiter Capitolino, um deus, portanto, do panteão greco-romano. E há dúvidas entre historiadores, arqueólogos, se esse templo teria sido efetivamente construído na região onde antes existia o templo ou em algum outro lugar. Há dúvidas em relação a isso, até porque as pesquisas arqueológicas nesta região são absolutamente vedadas, por razões que vocês vão considerar óbvias. É impossível fazer escavação para identificar o que há debaixo, né, do que hoje é o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa e mesmo o conjunto aí da Esplanada das Mesquitas. Então, há notícias divergentes sobre se o templo a Júpiter teria sido construído exatamente no mesmo lugar ou se num lugar à parte. Seja como for, disso não há dúvidas. No lugar em que havia o templo, foram erigidas estátuas em honra dos imperadores romanos. Dos imperadores romanos que justamente tinham destruído
Jerusalém e tinham destruído o templo. Junto com essas destruições, tanto a de 70 como principalmente a de 135, ocorreram processos de diáspora, ou seja, de dispersão. As populações, então, residentes nessas regiões ocupadas, devastadas, são obrigadas, muitas vezes forçadas, a buscarem outros lugares para poderem refazer suas vidas. E no caso de 135, Adriano ordenou que judeus que vivessem em Jerusalém, nas imediações, fossem expulsos da terra então chamada Israel e se estabelecessem novos assentamentos de populações trazidas de outras regiões. Vejam as ironias da história. Essas novas populações que vão tomar posse, que serão assentadas nos territórios até então habitados por judeus, essas populações serão chamadas de palestinas. Aí surge o nome Palestina para designar a região. E, ironia da ironia, este nome é uma invenção romana e o nome é derivado de Filistim, uma palavra hebraica que significa filisteus. E filisteus são os habitantes da Filisteia. E a Filisteia é, nos textos bíblicos, a região em que vive o povo dos filisteus que ameaça a sobrevivência do povo de Israel. São os inimigos de Israel. E qual é a região em que viviam os filisteus? O que hoje é a faixa de Gaza. Então, o que Adriano faz é dar nome à terra que se chamava de Israel, dar o nome dos seus inimigos míticos, dos seus inimigos primordiais, que eram os filisteus. Daí o nome Palestina, daí o nome palestinos. Bem, a história continua. Então, aí começa a história da gente palestina. Uma história, portanto, que tem, nesta região, quase 2 milênios. Ok? Enquanto a população judaica está dispersa pelo mundo, vivendo os seus dramas ao longo desses séculos todos, sempre minorias em vários cantos do mundo. A gente vai falar ainda um pouquinho disso. Bem, no século VII, e na virada para o século VIII, há registros cujos detalhes não são muito precisos, em torno daquela região que os judeus chamavam de o Monte do Templo. O templo não estava aqui? Eu disse, isso aqui é uma colina. Os judeus chamavam isso de Monte do Templo. E aqui existia ou o templo de Júpiter, que a essa altura já não devia existir mais, porque tinha havido ocupação cristã nessa região, eu não entrei nesse detalhe aqui, ou havia aquelas estátuas dos imperadores, certamente no século VII e VIII já estavam em ruínas. Mas se diz que no século VII havia movimentações nessa região, que era uma região meio que abandonada, meio que largada, não se ocupava muito dela, porque havia um passado sofrido relacionado a ela. Mas haveria movimentações, não se sabe se de judeus, não se sabe se de cristãos, ou de judeus e cristãos juntos, em vistas a restaurar o templo. Aquele templo que os romanos tinham destruído. As notícias não são muito seguras, a gente não sabe direito. Mas o que a gente sabe, isto sim, é que no ano 691, 692, se construiu uma obra que hoje é conhecida como o Domo da Rocha. E eu achava que eu tinha separado uma foto mais próxima para a gente ver, mas infelizmente não está aqui. É esta construção aqui. O Domo da Rocha. A grande questão que se coloca em relação a este Domo da Rocha, que hoje é uma
é uma construção muçulmana, embora não seja uma mesquita, é se na origem essa construção era cristã ou era muçulmana. Por que se coloca essa questão? Primeiro porque o surgimento do Islã, que em geral costuma ser colocado no século VII, as pesquisas históricas têm mostrado que esse surgimento se deu num processo muito mais alongado. Segundo, vocês devem conseguir ver aqui que a forma desta construção ela é octogonal. Ela tem 8 lados. E na parte superior de cada lado, tanto do lado externo quanto na parte interna, existem inscrições em árabe. Todas elas referidas a Jesus. Isso é um detalhe interessantíssimo. São expressões em árabe referidas a Jesus. Como é que numa edificação religiosa muçulmana o destaque é dado a Jesus? Essa é uma questão interessantíssima, eu não tenho condições aqui de discuti-la com mais detalhes com vocês. Outro elemento que coloca dúvidas sobre se na origem não se trataria de um edifício cristão aqui é que nas imediações de Jerusalém se descobriu recentemente, por investigações arqueológicas, uma outra igreja mais antiga do que essa construção, também octogonal, e que seguramente serviu de modelo arquitetônico para a construção do Domo da Rocha, uma igreja cristã. Então, você tem aí a construção desse edifício que já é de origem muçulmana, ou, o que me parece mais provável, era de origem cristã, e em algum momento essa construção foi assumida, foi ocupada pelos muçulmanos, na medida em que se estabelece, desde o século VIII, um domínio árabe sobre Jerusalém, e reflexo desse domínio árabe, você tem, então, a construção da mesquita Al-Aqsa. E esta mesquita, efetivamente, ela foi pensada como mesquita, ou seja, como um edifício muçulmano. Então, vejam como a coisa se complicou, né? Eu tenho aqui o Muro das Lamentações, que é o resto da construção judaica do templo. Eu tenho essa região aqui que ficou ou ocupada por templos pagãos romanos, não é? Ou por estátuas de imperadores romanos, eventualmente recebeu a construção de um edifício cristão, mas logo foi convertido num prédio muçulmano e um novo prédio muçulmano se estabeleceu aqui. Então vejam aí, tem raízes muito profundas do ponto de vista histórico, para entender por que aqui a gente tem o pivô todo dessa disputa territorial. No fim das contas, se quer colocar as mãos neste espaço. Houve o tempo das cruzadas, a partir já do século XII, você tem uma conquista cristã de Jerusalém, e aí há algumas alterações nesse espaço, Aqui se recristianizam esses espaços, mas a dominação dos cruzados tem vida curta, logo as forças islâmicas reconquistam Jerusalém, e Jerusalém se mantém sob domínio muçulmano, do ponto de vista religioso, são várias forças políticas distintas, desde final do século XII até o início do século XX, até o fim do Império Otomano. Ok? Então, você tem uma história deste espaço nos últimos 800 anos, sem interrupção. E se você tirar o breve período das cruzadas, você tem 1.300 anos, 1.200 anos, em que esse espaço aqui ele é ocupado simbolicamente, religiosamente, pelas referências que vêm do Islã.
Então a gente precisa perguntar, mas por que raios, né, Jerusalém concentra tanto, né, esta força, né, simbólica, né, mas são símbolos que estão em conflito ou em disputa. Né? Lembrar que para o cristianismo o importante está aqui, a Basílica do Santo Sepulcro, o lugar em que Jesus teria sido, né, crucificado e sepultado. Mas aqui você tem o pivô. Judeus sonham com o templo que antes existia, muçulmanos veneram este lugar, né, com as marcas que ele tem de 1.300 anos para cá, né, o domo e a mesquita. Portanto, a gente precisa efetivamente pensar num estatuto muito particular da cidade de Jerusalém, e eu tratei de expressar isso com esse título que eu tirei de um livro cuja leitura eu recomendo bastante a quem se interesse em ver essa história, não só a partir das circunstâncias mais recentes, mas a partir desse lastro histórico, na verdade, é muito mais extenso do que o que eu estou tratando aqui com vocês. É o livro de uma autora chamada Karen Armstrong, Jerusalém, uma cidade, 3 religiões. É um livro publicado pela Companhia das Letras, vale a pena a leitura. Jerusalém é fundamentalmente, para os judeus, a cidade de Davi, né, do rei Davi. Aquela personagem mítica que estabeleceu o Estado de Israel. Aquele rei que planejou construir um templo nesta colina, conhecida com o nome, à época, de Monte Sião. Monte Sião. E aí a gente vai ver depois a palavra sionismo que vai aparecer. Né? Então, para Davi, para o judaísmo, perdão, Jerusalém é a cidade de Davi, Jerusalém é a cidade do templo, a cidade onde habita Deus. Mas este templo não existe há mais de 1.900 anos. Portanto, Jerusalém é uma cidade com que se sonha. É uma cidade cujo destino trágico do ano 70 se chora, se lamenta, né, diante daquele muro. Para o cristianismo, a centralidade de Jerusalém tem outra latitude, né? Eu já mencionei isso a vocês. E para o Islã, para a tradição islâmica, este lugar é aquele em que, segundo a tradição, uma certa leitura de uma passagem do Corão, o profeta Muhammad teria sido elevado ao céu para ver os profetas que o haviam antecedido. Davi, Abraão, Jesus, e garantem as narrativas muçulmanas, ele teria chegado a ver, inclusive, as abas das vestes de Alá. Né? Então, este lugar é o lugar da viagem celestial, da ascensão de Muhammad ao céu. Ele teria sido levado num cavalo alado da Arábia até Jerusalém, e de Jerusalém ele teria sido elevado ao céu. Porque Jerusalém é, tanto para o judaísmo quanto para o Islã, menos para o cristianismo, mas não deixa de ser também, de alguma maneira, o umbigo do mundo, o centro do mundo. Portanto, o trono de Deus está exatamente acima da cidade de Jerusalém. Acima do monte do templo. Por isso, ali é o lugar da morada de Deus, segundo a tradição judaica. Bem, esta longa história, porque eu estou de tempo aqui, então eu tenho que ir correndo. Como é que essa longa história repercute? Eu trago aqui para vocês, gente, algumas expressões agora contemporâneas que, repito, repercutem elementos desta longa história, esses poucos elementos que eu pude trazer a vocês. Neste slide eu tenho 2 frases atribuídas a David Ben-Gurion. David Ben-Gurion é ninguém menos que o fulano responsável pelo estabelecimento do Estado de Israel em 1948.
Ele era considerado um judeu não ortodoxo, ou seja, um judeu que prezava pela sua identidade enquanto etnia, mas não necessariamente enquanto adesão religiosa. Ele não seria um judeu religioso. Mas vejam em que termos ele tratava de incentivar aqueles movimentos que a gente viu lá no mapa, lá no início, aqui, de ocupação deste território, em vistas ao estabelecimento do Estado de Israel, que aconteceria em 1948. Vejam as afirmações atribuídas a ele. Primeira afirmação: nenhum dos exegetas, quer dizer, intérpretes, judeus ou não, intérpretes de quê? Intérpretes da Bíblia, da escritura judaica e da Bíblia cristã. Nenhum dos exegetas, judeus ou não, pôde explicar os capítulos de Josué. Desculpem que eu digitei faltando um U aqui. Josué é o nome de um livro da Bíblia. Ninguém pôde explicar os capítulos de Josué de modo tão autêntico quanto o fizeram os combatentes da Zva Haganah Israel, do Exército de Defesa de Israel. O que o Gurion está dizendo aqui? Ele está dizendo que, mais do que interpretar o texto intelectualmente, interpretaram o texto na prática estes combatentes do Exército de Defesa de Israel. Por quê? Porque no livro de Josué se descreve a conquista que os hebreus, os israelitas, saídos do Egito, fazem da terra de Canaã, onde viviam tantos e tantos povos. E se vocês lerem os primeiros capítulos do livro de Josué, vocês vão ver que as conquistas são elas resultam em massacres da população residente, né, em várias das cidades que foram conquistadas. Leiam, se tiverem interesse, aquelas páginas das quais sai muito sangue, os 12 primeiros capítulos do livro de Josué. O Gurion está dizendo que os combatentes que avançam sobre os palestinos em vistas a formar Israel interpretam os capítulos de Josué da maneira mais autêntica. Depois ele vai dizer um outro parágrafo atribuído a ele. Somente ao povo que voltar a radicar-se em sua terra e se identificar com as belezas naturais refletidas em cada página bíblica e cuja língua seja sua língua viva e natural, aquela em que sonha e pensa, ele está falando do hebraico, língua em que sonha e pensa, consciente e inconscientemente, o livro, que livro? A escritura judaica desvendará todos os seus segredos mais íntimos, assim como a alma do livro e o povo se confundirão numa só coisa. Dá para entender, né? O alcance dessa formulação. Ou seja, para você ler o texto da escritura judaica na sua maior densidade, você tem que fazer parte de um povo que se enraiza na sua terra e se identifica com as belezas naturais refletidas em cada página daquele texto que é lido, né? Um texto sagrado. E uma língua que seja a sua língua viva. Neste movimento de ocupação da Palestina, se vai ressuscitar a língua bíblica que tinha ficado morta no processo de dispersão de Israel, que é a língua hebraica. Então, vejam a força desta história, seus símbolos e suas referências, inspirando, né, estes movimentos liderados por alguém que não se dizia judeu, não se dizia religioso. Imagina se fosse. Aqui eu recolho a observação de um estudioso dessas questões, em que ele trata de mostrar um elemento que é muito importante para a gente entender a cena atual e aquele movimento ao qual eu fiz referência do Netanyahu na direção dos grupos mais radicais ainda da extrema-direita política
de Israel. Por quê? Porque para estes grupos mais radicais, a criação do Estado de Israel não resolve o problema, né? E esse Klaus Linzler, estudando essa questão, ele coloca a coisa, a meu ver, de maneira muito, muito clara. Ele diz assim: Deus participou na fundação do Estado de Israel, de acordo com esses grupos, né? Esses grupos mais radicais. Aí ele diz: embora a pergunta pareça irreverente, ela possui um transfundo histórico. No documento fundante do Estado de Israel, aquele de 1948, não se faz menção a Deus. Os judeus ortodoxos se haviam oposto a que Deus fosse incluído na obra humana que era o Estado de Israel, embora desde o primeiro dia de sua fundação tenham feito o possível para que Israel se convertesse num Estado judeu. E aqui a sutileza é fundamental. Israel é o Estado de Israel, mas os judeus não estão contentes com isso, digamos assim. Eles querem um Estado não só israelense, mas um Estado judeu. O que significa isso? Uma teocracia. Um Estado em que o judaísmo seja a regra. E aí, então, o Linzler continua. Todos os grupos ortodoxos compartilham a convicção, desculpem aí o erro na digitação, de que o Estado secular, o Estado que foi criado em 48, representa um mal a ser superado e vencido. Por quê? Porque esse Estado não tem Deus na sua referência inicial e porque ele compactua com outras referências culturais, simbólicas e religiosas. Leia-se referências palestinas muçulmanas. Ok? Não é à toa que na linha destes grupos ortodoxos da extrema-direita, você vai encontrar, e isso apareceu de novo no noticiário, se vocês forem atrás, vocês vão encontrar. Apareceu este grupo, mas ele é apenas um exemplo. Um grupo chamado Gush Emunim, expressão hebraica que significa bloco dos fiéis, que tinha um plano, isso lá nos anos 70, 80, explodir o Domo da Rocha e a Mesquita Al-Aqsa. Ou seja, explodir isso aqui. E explodir isso para quê? Para restaurar o templo que os romanos destruíram lá no ano 70 e com o qual os judeus religiosos mais aferrados sonham em ver restaurado. Por isso eu insisto, esse ponto é o ponto fundamental da discórdia toda. E é com estes segmentos que Netanyahu está estabelecendo a sua coalizão em vistas a se manter no poder. Este movimento, ele tem um suporte muito importante fora de Israel, dado por uma série de correntes conhecidas genericamente com o nome de sionismo cristão. Sionismo por quê? Por referência ao nome judeu. Ao nome judeu dado àquele monte, o Monte Sião. E eu trago aqui para ilustrar a vocês essa postura de segmentos cristãos fundamentalistas de extrema direita, atuantes nos Estados Unidos, mas atuantes também aqui no Brasil. E vocês devem conhecer uma figura, né, que atende pelo sobrenome de Bolsonaro, que é adepto desta vertente conhecida com o nome de sionismo cristão. Não é à toa que ele fez movimentos, não sei nem se já os efetivou, de transpor a embaixada brasileira para Jerusalém. Algo vedado expressamente pelas determinações da ONU, mas que o próprio Trump tinha tratado de desobedecer. E aí o Brasil foi atrás. Bem, este Ron Cantrell é um pastor de uma destas igrejas evangélicas dos Estados Unidos, adeptas desta postura do sionismo cristão. O que o sionismo cristão defende? A restauração de Jerusalém como uma cidade
israelense, como capital do Estado, não só de Israel, mas do Estado judeu. E a gente vai ver o tamanho desse Estado judeu sonhado por esses segmentos com os quais o Netanyahu está aliado. Mas diz o Ron Cantrell, expressando aqui o pensamento e o sentimento de muitos segmentos cristãos da direita estadunidense e de outros cantos do mundo, inclusive o Brasil. Algumas fronteiras não foram criadas pelo homem, mas foram decretadas pelo céu. Estavam sob a areia e só era preciso limpá-las e restaurá-las como na antiguidade. A nação de Israel jazia tapada pelo pó islâmico. Vejam bem. Olha a leitura que ele faz desses séculos de história que eu tratei de resumir aqui com vocês. Tapada pelo pó islâmico à espera do movimento perfeito decidido por Deus. Quando o alento do seu espírito, do Espírito Divino, levou embora a areia, abriu-se um novo capítulo da história espiritual. Ou seja, dispersar os palestinos, eliminar os palestinos, comprimir os palestinos, sufocar os palestinos, não é outra coisa senão fazer com que o alento do Espírito de Deus leve embora a areia islâmica para que se abra um novo capítulo da história espiritual. E aqui, me deem ainda mais uns minutinhos e eu prometo que estou terminando, só faltam 2 slides. É muito importante que a gente tenha clareza em relação a alguns conceitos que muitas vezes são usados de maneira indevida, ou como se fossem sinônimos. Fazem-se confusões sobre eles. Então, o conceito de antijudaísmo, que é distinto do conceito de antissemitismo. Antijudaísmo diz respeito à aversão a contingentes judeus no âmbito de segmentos vários marcados pelo cristianismo. Então, este conceito diz respeito ao preconceito e a medidas ostensivas contrárias a judeus espalhados pelo mundo ao longo desses séculos todos, medidas que foram tomadas, por exemplo, na Península Ibérica. A expulsão dos judeus, embora tenha havido expulsão de árabes e muçulmanos também, mas ali você tem a expulsão dos judeus. Isso é uma medida antijudaica. A perseguição a judeus feita no Brasil no período colonial, são medidas antijudaicas. Muitas vezes se confunde o antijudaísmo com o antissemitismo. Então, se costuma dizer, a imprensa convencional costuma dizer isso. Se você é contra o Estado de Israel, você é antissemita. Não. Até porque judeus e árabes são povos semitas. O que são os povos semitas? São os povos que, de acordo com a Bíblia e de acordo com o Corão, são descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, e falam línguas semitas. E o hebraico e o árabe são línguas semitas. Judaísmo e islamismo são religiões semitas. Portanto, o apoio à causa palestina não identifica uma postura antissemita, nem mesmo antijudaica, mas sim uma postura antisionista. Por quê? Porque outra coisa diferente é o sionismo. O sionismo é um movimento cultural e político surgido em fins do século XIX, que defendia o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado nacional judaico independente e soberano. E eu vou parar aqui por enquanto. Porque quando esse movimento surgiu, gente, final do século XIX, se buscava alguma terra no mundo que pudesse abrigar judeus. O princípio era este aqui. Uma terra sem povo para um povo sem terra. E aí, não sei se sabem disso, mas se pensou em vários lugares no mundo que pudessem abrigar este povo judeu, que era um povo sem terra. Pensou-se, por exemplo, no Paraguai. Pensou-se, por exemplo, na Patagônia, ou seja, na região da Argentina, que até hoje tem uma população muito rarefeita.
Mas, num determinado momento, muito rapidamente, se desistiu dessas opções e se apostou em quê? Em que o povo de Israel tem que ter um Estado nacional na terra em que seus antepassados dos tempos bíblicos viveram, ou seja, na Palestina. Então, todo aquele movimento que a gente viu no primeiro mapa, este aqui, de ocupação da Palestina, é obra deste projeto sionista, em vistas a transformar a terra da Palestina na terra de Israel. E isto, quanto mais tem a pressão destes setores da extrema-direita religiosa, mais ganham o formato da terra de Israel, tal qual descrita na Bíblia, particularmente nesta passagem, né, que está ali na última linha. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Ali você tem as fronteiras da chamada Eretz Israel. As fronteiras iriam do rio Eufrates à fronteira com o Egito. Vejam este mapa. O sonho destes setores aos quais Netanyahu está aliado não é restaurar esta Eretz Israel, esta terra de Israel, e a faixa de Gaza está aqui. É restaurar a terra de Israel que, de acordo com o texto bíblico, ia desde aqui, Eufrates, rio Eufrates, até a fronteira com o Egito, que, de acordo com alguns, é aqui, mas de acordo com outros, é aqui. Então, o horizonte mais amplo é este. Uma terra de Israel, Eretz, em hebraico, significa terra, uma terra de Israel que vai do Eufrates até a fronteira com o Egito. Vamos parar, vamos colocar aqui. Isso engole, por exemplo, a Síria. Isso engole, por exemplo, o Líbano. Isso chega até as fronteiras do Iraque, até territórios que hoje fazem parte do Iraque completamente devastado. Penso eu, e com isso concluo, que se a gente não leva em conta esses elementos de longuíssima duração, a gente não dá conta de entender o dado conjuntural. Esta agressão à faixa de Gaza é parte de um projeto muito maior. Atende ao interesse imediato do Netanyahu de continuar no governo e escapar da prisão, mas, de acordo com alguns segmentos que têm apoio internacional, apoio militar, respaldo nuclear, inclusive, para alguns setores, esse projeto vai muito mais longe do que a restauração daquela terra de Israel que a gente viu no mapa ali, que tem aqui a população palestina sendo dizimada, sendo dispersa, etc, etc. De acordo com algumas perspectivas, isto avança muito mais no território.